Olá pessoal, boa tarde, me chamo Dani Guerreiro, eu e Tati Guedes, somos da Invest Smart, estamos aqui com o Paulo da RPS Capital. Paulo, um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Smartcast, é uma honra pra gente recebê-lo aqui na feira também e contar com a presença de vocês. Para começar um pouquinho, Paulo, eu já te passar a palavra inclusive, conta um pouquinho pro pessoal, né, sua trajetória pessoal, como é que você chegou na RPS. Bom, vamos lá. Obrigado, meninas, Imagina, pelo a gente que convite. agradece. Vim lá de São Paulo para o evento, está muito legal, tá Muito um obrigada. evento de primeira linha aí com vários gestores e Invest Smart tá de parabéns aí pelo Obrigada evento. mesmo. Bom, eu sou um velho, né? Ontem eu fiz 51 anos, foi meu aniversário. A sua verdade. Jovem. E eu comecei assim, eu me formei em engenharia, sou engenheiro civil, economista. E aí lá no início da década de 90, ali 95, 96, entrei no mercado financeiro. Primeiro eu fui analista de M&A, depois eu fui analista sell-side, fazia análise de setores e de empresas na Merrill Lynch, no BBA, depois o BBA foi comprado pelo Itaú, virou Itaú BBA, eu fiquei lá, fui chefe da área de análise do Itaú BBA há muitos anos, da corretora. E aí em 2007 eu saí de lá e fui trabalhar com a família Safra, fazer gestão de um dos family offices da família, o M Safra. Fiquei no M Safra até 2013. Em 2013 eu montei a RPS, a gente está fazendo mês que vem 10 anos. Quase ao mesmo tempo que a Invest Smart. Então, tá uma diferença de alguns meses aí. A gente pode comemorar juntos, né? Com toda certeza. Então, só de sobreviver 10 anos, parabéns pra gente, né? CDI todo dia, enfim, volatilidade macroeconômica, política. Não faltaram emoções nesses últimos 10 anos aí. Né? Pandemia, guerra, enfim. E eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. Quando eu tinha lá a idade talvez de alguns dos ouvintes aqui, meus 18, 19 anos, já também trabalhei de scalper na bolsa. Naquela época tinha pregão ao vivo. Sempre gostei desse negócio chamado bolsa, chamado ações. Vim e montei essa carreira, aí se vão quase 30 anos. Como gestor mesmo de fundos, eu tenho 17 anos e eu sou um apaixonado por esse assunto. Lá na RPS nós somos 35 pessoas, no time de gestão são 20 pessoas. Eu sou um dos gestores, apesar de ser o principal e o mais velho, tem outros sócios gestores lá. A gente tem vários produtos, tem um long bias, tem um long only, tem o nosso total return, que é o fundo mais antigo da casa, um fundo que está completando então 10 anos agora e ao longo desses 10 anos conseguiu dar um retorno de mais ou menos 20% ao ano, um retorno de CDI, dois CDIs, 200% do CDI ao longo do ano, não quando o CDI está 2, mas quando o CDI na média desses 10 anos mais para perto de 12, 13. Então é uma casa que tem esse viés de equity com um viés mais macro. A gente gosta de dizer que a gente faz um contraponto à turma do Leblon, que tem esse viés mais bottom-up em ações, a gente tem um viés mais top-down. É uma equipe bem multidisciplinar, a gente também tem analistas que olham a coisa sob o prisma mais fundamentalista lá, são 10 no total. E junto com isso outros gestores que olham a coisa mais macro, eu olho ações com prisma macro, tem um cara que olha juro e moeda, tem um cara que olha commodities. É um time bem grande e somos lá apaixonados pelo que fazemos e acho que temos uma empresa muito legal para investir. Trabalhar com paixão, né, Paulo, faz toda a diferença, né? Não tem como dar errado trabalhando com paixão, não é verdade? Eu ia falar que eu achava que você trabalhava na Invest Smart, que a gente também é apaixonada pelo que a gente faz. Esse nosso negócio aqui, meninas, é um negócio de resiliência. Verdade. E para você ser resiliente, você tem que ser apaixonado. Se você não é apaixonado, você não resiste. Não falta porrada. Ontem eu falei, foi meu aniversário, 51, e alguém me perguntou: o que você vai fazer? Na verdade, meu aniversário foi anteontem, foi quarta-feira, eu até perdi aqui a noção do tempo. Alguém me perguntou: pô, seu aniversário, o que você vai fazer? Eu falei: olha, eu vou acordar de manhã, vou lá para a RPS, provavelmente fazer umas 2, 3 reuniões, vou acompanhar o FONC, que vai sair às 3 da tarde,
vai dar 6 horas da tarde e provavelmente eu vou ver se eu consegui bater o CDI ou não naquele dia. E tem sido assim nos últimos 17 anos. E para você resistir a esse negócio, né, um CDI que é um maratonista queniano, que eu costumo dizer, para entender política, para entender economia, para entender o micro das empresas, a balanço americana, assim, não falta informação, não falta bola dividida, e só fazendo realmente com paixão, né, porque diferente de outras profissões, né, a gente é medido todo dia, né, o gestor tem uma cota diária, né, todo dia sai ali um carimbo, burro, inteligente, e você sobreviver isso, né, com esse carimbo sendo, e com momentos super difíceis, né, todo mundo passa durante tanto tempo, é mais uma questão assim de ter uma resiliência psicológica até do que você ser tão bom tecnicamente aqui ou ali. Eu acho que o bom gestor no final é esse cara que tem essa inteligência emocional um pouco acima da média. Muito bom. Legal, Paolo. Deixa eu fazer uma pergunta, que assim, o fundo de vocês, o Longbase, no ano passado, quando a gente pega a performance, ele foi destaque na indústria, né? Então, conta pra gente o que vocês fizeram, né, de diferente para conseguir esse resultado tão impressionante. Assim, todo mundo está saindo da renda variável, né? O juro está muito bom, o crédito está muito bom. O nosso fundo deu 23% positivo o ano passado. Esse ano, até ontem, estava dando 10%. Então, assim, poxa, num ambiente super difícil, né? A Bolsa Americana caiu muito, a maior queda da Bolsa Americana desde a pandemia. Aqui no Brasil a Bolsa ficou meio que num 0 a 0, 5 para cima, com muita volatilidade. Então a sensação térmica para os nossos cotistas foi muito boa, apesar do juro a 14, apesar de toda a volatilidade. E acho que ali um pouco do segredo do que a gente fez o ano passado foi fazer os movimentos táticos ao longo do ano, em função do cenário macroeconômico, sem estar preso a grandes verdades. Então, como é que foi o ano de 2022 para a gente lembrar em grandes macrotemas, né? A gente começou um ano no que em finanças se chama momento de ouro. O juro ainda estava baixo, com o viés do Fed ainda achando, olha, a inflação é temporária, e a gente vendo uma inflação um pouco mais forte, mas o Fed ainda um pouco resistente na história da inflação. Então, inflação alta, juro ainda baixo. Uma história positiva sobre commodities, e aí a gente teve um primeiro ali trimestre ou quadrimestre muito positivo para commodities, e a gente estava posicionado para isso. Pegamos ali todo aquele movimento até maio, mais ou menos, né? A partir ali do primeiro para o segundo tri, o Fed acordou para a vida, percebeu que o juro estava muito baixo, que a inflação era resiliente, as commodities estavam altas, as cadeias estavam congestionadas globais, era uma inflação mais permanente. E aí ele começou a falar grosso e começou a subir juro forte. Nesse momento a gente saiu um pouco de commodities, porque normalmente commodities não combina muito com juros subindo, na expectativa de atividade econômica caindo. E aí nesse momento ali, mais ou menos em maio, o Brasil tinha tido uma baita realização. Subida de juro aqui, e aí a gente falou, pô, o Brasil ficou barato no relativo, e a gente comprou o Brasil. A gente tem lá algumas medidas que a gente costuma acompanhar lá bem de perto, que é o Equity Risk Premium, né, quanto que está de gordura na bolsa versus o juro real. A gente acompanha isso todo dia lá, e naquele momento a bolsa doméstica estava com uma gordura muito grande, e a gente migrou do setor de commodities para o setor doméstico. Compramos ações domésticas, bancos, um pouco de consumo, com viés defensivo, porque ia ter eleição em outubro, a gente não queria nada muito arriscado, mas fizemos um movimento com hipermarcas, açaí, coisas assim, mais defensivas, um pouco de bancos, e foi super bom. A Bolsa Brasileira deu uma boa andada, doméstica, deu uma boa andada nesse período de junho, mais ou menos até ali pré-eleição. No pré-eleição, a gente sabia que ia ser meio bola dividida. O nosso viés estava com viés até um pouco mais Lula, sem grandes genialidades. As pesquisas estavam dizendo isso naquele momento. E a gente falou, cara, é uma bola dividida, não vamos nos posicionar muito agressivo, porque pode dar um, pode dar outro, o viés é Lula, mas nós não queremos fazer essa aposta. A gente meio que tirou o time de campo. O long bias pode se dar o luxo de sair um pouco
do mercado ou diminuir a sua posição net quando a coisa fica mais turbulenta. E assim a gente fez. E teve muita vol ali no período eleitoral e a gente não perdeu naquele período pós-eleição com a vitória do Lula. Então foram movimentos táticos que o time fez. O time Brasil gerou muito alfa no ano passado. O nosso time global, que olha ações fora do Brasil, também gerou um bom alfa. Apesar da Bolsa Americana ter caído, teve boas oportunidades, principalmente em commodities, que foi o grande destaque das bolsas mundiais. E a gente estava posicionado em commodities, principalmente em petróleo, ao longo do ano passado. Então a gente gerou bastante alfa e a nossa capacidade de ganhar dinheiro, mesmo com uma bolsa que não foi para lugar nenhum, até uma bolsa americana caída. E essa é a beleza de um long bias. Então por isso que eu acho que tem que ter, apesar do cenário turbulento de Brasil, um monte de dúvida que a gente está vivendo, e eu não sou melhor do que ninguém, então tá no jornal todo dia, né? Apesar disso, você ter essa diversificação e ter algum pé em ativo de risco, mesmo quando tudo parece dizer que não, faz bastante sentido. E com um time experiente, que tem processo de investimento há muitos anos, que tem o que a gente costuma dizer muito lá, a ideia de preservar capital, né? Com o CDI a 13,75, você não pode bobear. Se você toma 5% para trás, 8% para trás, para você recuperar esse dinheiro, fica muito difícil, porque o CDI é 1% ao ano, 1% ao mês, todo mês, né? Então, é um pouco essa a mágica ali do que a gente faz, de estar muito tempo junto e ser tático na bolsa, né? Então eu falei aqui coisas que a gente fez ao longo do ano, que até olhando para trás parece óbvio, mas ali naquele dia a dia, os nossos comitês, a gente foi identificando essas oportunidades e tem sido assim. O nosso fundo, mesmo o nosso long bias, acho que teve um ano só negativo. E o nosso Total Return, que é o fundo mais antigo da casa, são 10 anos de história, nunca teve um ano negativo investindo em bolsa. Mesmo no ano da pandemia, mesmo o ano passado. Então, e a gente tem lá muito esse mantra de não perder dinheiro de balde. Ter essa responsabilidade com perda permanente. Aí como é que faz isso? Stop loss. Tô errado, tô com a cabeça ruim, a coisa não está funcionando. Tira o time de campo, respira. Respeita os seus limites de risco de cada um dos gestores das diversas caixas e usa isso como seu norte. Quando acertar, deixar a mola esticar, né, como a gente costuma dizer, e quando errar, controlar o prejuízo e fazer com consistência ao longo dos anos. E aí, Paulo, quando a gente fala sobre paixão, né, de investir, o que mais chama a atenção da RPS? Tem algum setor específico que vocês gostam de investir? Não, a gente gosta de investir sob o prisma macro. Essa é a nossa paixão, principalmente, né? Então a gente tem várias células. Eu acho que o investimento é cada vez mais sofisticado. Dizer eu só faço isso ou eu só faço aquilo, no mundo que a gente está vivendo hoje não existe. A gente tem time quant lá, a gente tem um time que olha a coisa sob o prisma mais fundamental, a gente tem um baita time macro que olha lá, mas a gente gosta muito dessa história de olhar a bolsa sobre esse prisma maior, mais de cima para baixo. Eu acho que o mundo está entrando numa dinâmica muito mais, com muito mais volatilidade macroeconômica. Os ciclos econômicos vão ser mais curtos e mais violentos. Os movimentos de juros serão mais fortes para cima e para baixo do que foram no período pré-pandemia. Tem mais injeção de liquidez no sistema, né? A repressão financeira está muito grande. Tem dúvida sobre a economia chinesa. Eu acho que a economia americana vai ter muito mais vol do que teve lá atrás. Tem questões geopolíticas super importantes acontecendo. Tem uma guerra na Europa. Quem imaginaria que em pleno século XXI a gente já está falando em guerra em países, né, antigos do velho continente. Então assim, não vai faltar volatilidade e você está olhando essa coisa sobre o prisma mais macro, te dá essa flexibilidade de entrar e sair de setor sobre esse prisma. Eu acho que vai fazer muita diferença para frente. Então, você está só investido numa carteira bottom-up, que não olhando para o macro, não olhando político, não olhando para a geopolítica global, e fala, não, isso aqui são as empresas que eu gosto, eu vou carregar, é uma estratégia. Mas eu acho que ela tem que ser complementada com uma outra estratégia descorrelacionada que esteja se dando a especialidade de olhar
também sob esse prisma macro. E aí, o nosso retorno do long bias foi bom, mas o que a gente mais gosta, porque ele pode ser ruim amanhã, com certeza, né? Existem boas e más janelas, mas o mais importante é que os nossos produtos eles são descorrelacionados dos outros produtos de outras casas. E para quem investe e sabe um pouco do que é diversificação, essa descorrelação é muito importante, né? E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. Todo gestor meio fala isso, gosta de falar sobre isso. E aí eu convido todos a olharem os números para ver se bate com o discurso. Mas os nossos produtos têm uma descorrelação muito grande com outros produtos das mesmas classes. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. E aí, falando um pouquinho, né, o que a gente gosta e tal. Nesse momento a gente está assim, mais otimista que o Fed vai parar de subir juro. Ou vai subir um pouco mais 1 ou 2 subidas e vai parar. Nós estamos no fim desse ciclo monetário americano. E quando chega nesse ponto do ciclo, você começa a olhar de novo aqueles ativos de longa duração que apanharam muito quando o juro começou a subir e subiu bastante. Então a gente está achando que voltou a hora de olhar Nasdaq, voltou a hora de olhar Google, Facebook, Amazon, Tesla, essas ARK, esses ativos que têm essa característica da duração longa e que vão muito mal em ambiente de subida de taxa de juros. Nós estamos muito perto do final do movimento de taxa de juros. E a gente está bastante otimista com China também, aí não é grandes genialidades, né? A China está saindo de uma pandemia com o consumidor cheio de dinheiro, 2 anos poupando sem gastar, com o governo estimulando também, voltando a estimular alguma coisa do setor de housing, setor de infraestrutura. Então vai ter uma aceleração econômica chinesa, é muito claro isso. E você está investido em China ou coisas relacionadas à China, eu acho que vai fazer muito sentido, não para as próximas semanas, mas eu acho que para o próximo ano, 1 ano e meio pelo menos. Essa é uma outra tese importante para a gente. E se eu tiver errado sobre a história do juro, se o juro americano continuar subindo muito mais, é porque o petróleo subiu. O que tem segurado a inflação no mundo agora no curto prazo foi a queda do petróleo de 120, 130, para hoje, inclusive em queda aí nas bolsas mundiais, o petróleo voltando para $70. Então o que pode complicar o meu cenário? É o petróleo voltar a subir. E aí a gente comprou um pouco de petróleo para fazer esse hedge. Então a gente está comprado em petróleo, comprado no crescimento chinês, que parece um crescimento mais sólido, e começou a colocar a mão em ativos de longa duração, achando que o Fed está nesse quase ponto de virada e, portanto, você começa a comprar de novo esses ativos que foram muito mal ano passado, exatamente quando o Fed estava subindo o juro. É um pouco o resumo assim, macro do que a gente está fazendo agora. Ficou claro. Bom, Paulo, eu vou aqui abrir para considerações finais, que eu acho que é uma pergunta muito importante que a gente queria te fazer, que é por que investir em renda variável nesse momento? Conta aqui para os nossos investidores. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente sempre tem que ter um pedaço do nosso dinheiro em renda variável. Vai ser mais quando o juro tiver 2, vai ser menos quando o juro tiver 13,75, mas uma parte tem que estar. Eu estou com a intuição, e aí é a intuição de gestor mesmo, que lá fora nós estamos num ponto de virada. Então eu acho que o S&P, e principalmente as ações de tecnologia, vão começar a performar mal. Já tiveram um mês de janeiro espetacular, subiu 11% o Nasdaq, né? Mas se você olha o nível histórico da onde veio para onde está e para onde pode ir, eu acho que ainda tem muito para andar. Os juros começaram a cair, juro longo inclusive nos Estados Unidos, a inflação implícita nas curvas de bonds e de juros indica uma queda de inflação importante. O mercado está me dizendo que vai ter um momento de ouro, que nem foi aquele período pré-pandemia 2019, onde a inflação vai estar baixa, o crescimento não vai ser tão baixo, a tal da grande recessão americana parece que vai ser evitada. Temos que olhar isso com carinho, a gente tem um time de economia que só faz isso, mas a gente está começando a se convencer que de fato não vai ter uma queda muito grande do PIB, que a inflação está caindo mesmo com uma economia razoável. Então está começando a criar um ambiente positivo para a Bolsa Americana, que é o carro-chefe do mundo. Então, primeiro motivo, porque eu acho que a Bolsa Americana vai bem em 2023. 2, o Brasil está com um juro real muito alto. Está todo mundo super pessimista. E aí algumas coisas que eu queria falar para vocês. A gente tem conversado, e faz parte do nosso trabalho lá, acompanhar a política,
a gente tem conversado um pouco com o segundo escalão, com o primeiro escalão do governo, Haddad, Mercadante, o Galípolo que está no time do Haddad, e a gente começou a ouvir um discurso mais consistente, um discurso um pouco mais alinhado com o que a gente acha que é a social-democracia petista, né? Que vamos tentar aprovar uma reforma tributária, vai ter uma regra de fiscal no Brasil, sim, vai ser uma regra mais flexível do que o teto dos gastos do Paulo Guedes, com certeza vai, mas a gente vai sim dar uma sinalização fiscal nos próximos, até meados do ano. O Congresso, eu acho que com a eleição do Pacheco e do Lira, está relativamente alinhado com o governo, não vai ser mil maravilhas, mas eu acho que se vier com medidas minimamente racionais, esse Congresso aprova, né? Houve um alinhamento ali de interesses entre o Executivo e o Legislativo, com a eleição dos dois. E o grande problema está sendo o Lula. Né? O Lula e essa retórica dele que parece que não desceu do palanque, né? Continua falando para os sindicalistas, continua falando para o pessoal mais raiz do PT. E aí essa é a grande dúvida, ele vai descer do palanque e colocar a bola no chão e deixar o time fazer o que está dizendo que está querendo fazer, que eu acho que é razoável. Se ele fizer simplesmente isso, num ambiente que está o time positivo para commodities, positivo para a China, positivo para moedas de mercados emergentes, com um dólar mais fraco que a gente está vendo no mundo, e com o gringo já colocando dinheiro no Brasil, né? A gente viu bastante dinheiro do estrangeiro. O ano passado foram 100 bi na bolsa e esse ano já mais 10 bi. Isso com todo esse ruído. Imagina se a bola abaixar. Eu não sei se vai abaixar. Eu tenho uma expectativa de que sim. Mas basta isso. Então acho que a gente está precisando só de um pouquinho. E não é muito. É só de um pouquinho. Que é basicamente o presidente baixar um pouco a bola. Para a gente ver o juro cair. E aí a gente vê de repente um movimento mais positivo para a bolsa. Eu acho que por isso tem que ter um pezinho lá na bolsa. Tem um jeito legal de fazer. São com os fundos long bias, que tem essa dinâmica de poder aumentar ou diminuir, né? e quando dá tudo muito errado, você não perde de balde, como às vezes estando direto na bolsa, em ações direto, e aí capacidade de análise é complicado, né? A Americanas está aí para dizer, e não foram as pessoas físicas que não foram capazes de entender o que estava acontecendo. Quantos e quantos fundos tinham posição, fundos muito bons, tinham posição em Americanas e não conseguiram identificar aquele problema. Então assim, a gente está ainda num momento muito turbulento para você estar se aventurando sozinho no mar, com seu barquinho, com tanto vento chacoalhando o barco. Então acho que ainda é um momento legal, diferente do que talvez 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando o juro estava 2 e tudo ia para cima. Eu acho que ainda está num momento interessante de delegar para um profissional, para um time experiente de gestão, para fazer essa transição da renda fixa para a renda variável no momento que a gente está vivendo. Não é óbvio isso que eu estou dizendo, eu não acho que é para ter uma carteira muito grande em ações, não é isso que eu estou dizendo aqui. Acho que é uma carteira que tem que ser de tamanho pequeno até, mas estou começando a achar que a gente começa uma inflexão. Pode ser o segundo tri, pode ser o terceiro tri, ninguém sabe, mas eu particularmente aumentei a minha posição pessoal em bolsa nesses últimos 2-3 semanas, porque eu acho que lá fora começou a melhorar e aqui não está precisando muito para a gente ter uma viradinha. E aí o juro vai cair e aí vai ter um ciclo um pouco mais virtuoso. E se não acontecer, porque ele não para de falar do palanque e a gente continua mal, aí, enfim, aí tem que ter flexibilidade. E a gente lá na nossa gestão, acho que o principal do que a gente faz no fundo é flexibilidade. Paulo, te agradecer aqui pela presença da RPS Capital, no nosso evento Smart Summit 2023. É uma honra tê-lo aqui no nosso SmartCast. Os nossos investidores também, os nossos assessores poderão acompanhar pelo nosso YouTube da Invest Smart. E obrigada, Paulo, você deu uma aula pra gente. Só fazer uma... Cliquem lá, acompanhem a gente no LinkedIn, no Spotify, a gente tem no nosso site vários relatórios, acompanhe as nossas lâminas, os nossos podcasts, a gente faz vários podcasts mensais lá também para tentar educar o investidor. O importante para a gente lá não é ter qualquer investidor, é ter algum investidor que estudou a gente e que se convenceu de que vale a pena ter a gente por algum motivo.
Então, o material está lá para todo mundo estudar, rpscapital.com.br e nas redes sociais. Tem bastante conteúdo lá e é um prazer estar aqui com vocês, menina. Parabéns pelo maravilhoso evento. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigada. E olha, gente, eu já ouvi o podcast do Paolo, excelente, não percam. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde.